mais uma vez juntos para a leitura do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se está chegando agora, vá à playlist, veja desde o primeiro. Um sono profundo, irresistível, arrasador. Se há uma unanimidade nos 500 testemunhos post-mortem, sem dúvida é essa. Praticamente todos mencionam um sono profundo, compulsivo, irresistível, pesado, suave, arrasador, no limiar da vida nova. Nas questões 163 e 165 do Livro dos Espíritos, há instruções sobre o estado de perturbação pelo qual a alma passa após a morte, em tempo variável, conforme a elevação de cada um. Outros casos. Carlos Alberto Andrade Santoro tinha 20 anos quando faleceu, acidente aviatório. Fazia então o curso de piloto civil e iniciaria o da Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, cidade do interior de São Paulo, onde residia. No mesmo acidente, sucumbiu Denizar Vidigal, seu instrutor de pilotagem. Enviou ele uma carta a seus pais na noite de 11 de março de 1977, em Uberaba, 5 anos após a sua desencarnação. Há dados impressionantes nessa mensagem. Teremos oportunidade de voltar a eles no decorrer deste livro. Por enquanto, vamos nos ater ao seguinte trecho. Esse trecho está em Ver a Vida Triunfa, no seu caso 14, Viajores da Luz, primeira carta-mensagem. Eu sabia que esse nunca mais se referiria ao corpo e não a mim. O espírito imortal que sobreviveria ao desastre. Mas ainda assim, o gosto do adeus é por demais amargo para que a gente o sinta sem chorar. Chorei dentro de uma imobilidade que eu não saberia descrever. Em seguida, notei que mãos de enfermagem me anestesiaram. Era o sono da bênção, porque entre a morte do corpo e o renascimento na vida espiritual, Deus colocou um desmaio providencial. Quando acordei, me vi sem qualquer ligação com o nosso amigo Denizart e com a nossa gente amiga de Votuporanga. Às vezes, esse sono, desmaio ou torpor é agitado por pesadelos. Vejamos alguns depoimentos a respeito. Yolanda Carolina Giglio Vilela, conhecida como Landa, era formada em letras e exercia o magistério. Cultivava a música e a poesia, interessava-se pelos assuntos espirituais, mantendo o coração sempre livre de todo rancor. Aos 27 anos, desencarnou em acidente automobilístico. Ou seja, meus amigos, todos dois é acidente. Não é uma morte lenta que o corpo vai se desgastando, certo? Vamos continuar. Vejamos um trecho de suas notícias enviadas a seus pais e ao seu irmão caçula, quando esses visitaram o médium Chico Xavier em Uberaba. Isso está em A Vida Triunfa, no seu caso 13, Enxugando Lágrimas, na página 19. Um choque difícil de descrever, e depois aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável, um sono agitado por pesadelos, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. Pelos depoimentos, ficamos sabendo também que esse sono do limiar da vida nova está relacionado com a revisão panorâmica da existência. Vejam, meus amigos, nos casos relatados antes, de Dimas, de Adelaide e tudo mais, não teve esse sono. Por quê? Porque eles já eram idosos, já tinham se desgastado, e no caso de Adelaide, principalmente, ela estava preparada para aquilo, não era necessário. Então, para aqueles que têm uma morte súbita, ou então que inspiram cuidados, nervosismos, o sono é acrescentado. A espiritualidade dá esse sono para que fique tranquila e a pessoa possa ser conduzida com mais facilidade. Continuando, Nestor Macedo Filho, mais conhecido como Nestorzinho, era estudante do 2º ano na Faculdade de Medicina, em Mogi das Cruzes, quando foi colhido por uma imensa tragédia.
no dia 1º de novembro de 79, na estrada que liga São José dos Campos à Ilha Bela, no interior de São Paulo, um caminhão basculante que trafegava na contramão, em alta velocidade, bateu frontalmente contra o veículo que dirigia. No acidente faleceram também sua mãe, Ivanir, sua avó, Julieta e seus irmãos, Samandar e Gustavo. Apenas sua noiva, Elisa Helena, conseguiu se salvar, após suportar extensos cuidados médicos. Em questão de segundos, seu pai, Nestor Macedo, corretor de imóveis em Ribeirão Preto, perdeu a família inteira. 5 meses depois, olha, foi rápido, Nestorzinho voltou nessa tragédia através de um lápis mediúnico, enviando a primeira mensagem no dia 9 de abril de 1980 e a segunda no dia 14 de maio de 1980. Quase um mês depois. Nelas, confessa-se edificado com o exemplo de seu amado pai, que resistiu estoicamente a tão dolorosa prova. Um verdadeiro herói que acatou a vontade divina, embora trouxesse o coração dilacerado pela dor e pela saudade. Nestorzinho ressalta, isso está em Eles Voltaram, páginas 109 a 132. E a segunda mensagem também pode ser vista na Folha Espírita de agosto de 1981. Nunca lance veloz de tempo, revi toda a minha vida curta de rapaz. Em seguida, me arrojei num sono pesado, que me despertaria dias depois, a fim de conscientizar quanto ao total da verdade, ciente de que me achava em uma organização hospitalar. Quanto ao meu caso, vinha me informar depois que mãezinha e vó Julieta e os queridos irmãos se encontravam em setor diferente. Então, as pessoas são encaminhadas a hospitais nos planos espirituais, principalmente quando a morte é por um acidente onde houve algum dano. Seguindo, outras vezes, esse sono pode estar eivado de sonhos e devaneios que podem ser reais, resultantes de visitas que o desencarnado faz com o corpo sutil ou mesmo sonhos. Vejamos depoimentos que relatam uma mescla desses estados. Carlos Alberto da Silva Lourenço, o Tato, filho único, aluno do primeiro ano de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Era um jovem estudioso, afável, amigo de todos. Falava fluentemente o inglês e era um dos colaboradores da instituição Braille em Santos, onde lecionava para cegos, anonimamente, sem mesmo o conhecimento de seus pais. Pouco depois de completar 18 anos, desencarnou subitamente durante um jogo na quadra de basquete da faculdade, em consequência da ruptura de um aneurisma cerebral. 4 meses depois, voltou trazendo provas irrefutáveis pela psicografia. Eis um trecho, isso está no livro Jovens no Além. O comunicante refere-se aos esforços do professor de educação física, Nelson Menoni, para reanimá-lo, ao amigo Dr. Marins, que realmente se encontrava na praia do Embaré, em Santos, na hora do desenlace, e que ficara abalado sentindo a presença de Carlos Alberto. O comunicante refere-se também ao avô Lourenço e ao padre Galdino Violotto. Observem, meus amigos, que nós temos aqui pessoas atendidas das mais variadas religiões. Então, não é a religião que determina nada. Não é preciso ser espírita, não é preciso nada. Se você tem um bom comportamento, você tem todo o atendimento necessário. Se não tem, também tem, só que diferenciado. Vamos continuar. Ouvi os companheiros de bola gritando por mim. Alguém me ajoelhava, procurando meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos de carinho e sentia várias mãos em meu peito, mas a voz morrera na garganta e chorei. Chorei, passando a um sono que me pareceu vir de uma injeção de anestésicos. Então dormi muito, mas sonhei que fui ao encontro da nossa casa e do nosso caro Dr. Marins, caminhando livre, mais desorientado pela praia do Embaré e ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e flutuante, a transferir-me de um lugar para outro conforme a minha vontade. Em seguida apaguei-me e nada senti, senão repouso sem nenhuma recordação. Mais tarde vim a saber por meu avô e por antigo e querido professor padre, que conheci no Colégio Santista e reencontrei aqui,
que me achava de pensamento liberto, num estado diferente que as definições do mundo ainda não podem apreender. Há também os que não dormem imediatamente. Ramiro Viana tinha notícia do sono arrasador típico do limiar da morte, através das comunicações de diversos amigos que o precederam e que enviaram notícias pelo médium, mas, no seu próprio caso, estranhou o fato de sentir cansaço, mas nenhuma inclinação para dormir. Esse relato está em Tempo e Amor, na sua página 27. O filho que o recepcionou no limiar do mundo espiritual esclareceu sobre o fato. Ramiro relata na mesma mensagem: o repouso viria depois, de vez que os meus dias longos de doença me haviam preparado com certa consciência da própria libertação da experiência física. Só depois de rever os amigos da vida espiritual, de ter chorado de alegria, havia finalmente encontrado o sono dos desencarnados. São centenas de exemplos como esses. Para cada espírito, porém, o sono tem um significado diferente. Irmão Jacó, Fred Figner, no livro Voltei, disponível aqui no canal, narra sua própria experiência. Está em Voltei no seu capítulo 9. Não tive a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Em seguida, transmite ele as oportunas explicações do irmão Andrade sobre o assunto. Inicia enfatizando que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Então, meus amigos, pode ser um sono, como nós conhecemos, pode pensar que é sonho, como ele pode desprender o seu corpo mental e vagar por vários lugares. Ficamos sabendo também que o espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos tem necessidade de amplo mergulho na inconsciência, quase total depois da morte. Essa é a posição dos seres mais primitivos, os que estão despreparados para a vida no além. Então, observem bem o que nós estamos tendo aqui como informação. Aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte, aquelas que não acreditam em mais nada, essas são levadas a um sono profundo por um tempo maior, para que o tempo passe e elas recebam com mais facilidade a informação de que já não estão no mundo da carne. Entendem? Então, cada caso é um caso. Seguindo. Os criminosos e viciados de toda sorte também não se adaptam às indagações de natureza elevada e têm necessidade do torpor quase absoluto. Finda a batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado. Esse período varia de acordo com a probabilidade de reerguimento moral ou de maiores quedas por parte desses espíritos. Ou seja, esse sono é uma proteção, porque ele estando em sono, ele evita de estar vagando por lugares em que a situação dessa pessoa seria pior, mais complicada. Então, esse sono profundo, para certas pessoas, principalmente as viciosas ou pessoas violentas, é um sono protetor. O instrutor Andrade chamou esse período de hibernação da consciência. Depois dele, os desencarnados podem voltar à carne ou permanecerem educandários nos círculos inferiores para colaborarem dentro das suas possibilidades. Com o espírito em evolução média, dá-se maior lucidez nas esferas do além-túmulo, e tanto maior será quanto mais e melhor procurar atender aos desígnios divinos durante a experiência material. Então vamos estudar, meus amigos, para que a gente tenha o privilégio de desfrutar dessas paisagens maravilhosas. Assim, quanto mais evoluído é o espírito, menos descansa após a morte física. Seu grau de conscientização é maior, por isso existem almas que se transferem para regiões mais altas da espiritualidade após a morte física, sem necessidade de passar pelo repouso tonificante. Em Os Mensageiros, no capítulo 22,
que diz Os que Dormem, André Luiz escreve sobre pavilhões inteiros com espíritos que dormem profundamente após a morte, por anos a fio. Somente em Campos da Paz, posto de socorro da região umbralina, existem cerca de 2.000 deles, em sono profundo. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Os que acreditam convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Todos os que dormem, às vezes, por decênios, entregam-se a pesadelos, a horríveis visões íntimas. Muitos desses, meus amigos, saem desse sono direto para a encarnação, sem poderem escolher suas famílias, sem poderem dar detalhes da vida que eles desejam, sem poder escolher nada, sem falar que por essas décadas a pessoa fica tendo pesadelos horríveis. Então vamos estudar, vamos conhecer para ter uma situação muito melhor nesse período. Seguindo, o voo da alma. Aí está sumarizado o processo do morrer. O médico desencarnado André Luiz explicou-o especialmente em 2 livros de sua excelente coletânea, psicografada por Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna e Evolução em 2 Mundos, os 2 já aqui no canal. Este último em parceria com o então irmão médium Valdo Vieira. Há ainda mais livros recebidos por Chico Xavier que nos dão excelentes subsídios sobre o assunto. O livro Voltei, do irmão Jacó, as mensagens dos que partiram, enviados aos seus familiares encarnados, enfeixadas em mais de uma centena de livros. Há informações muitíssimo importantes que vocês podem ver na bibliografia, que eu já constatei que não vai caber na área de detalhamento, porque são 15.000 caracteres e ali eu só posso pôr 5.000. Então, as pessoas interessadas podem escrever para mim e eu remeto por e-mail todo esse material, ok? Seguindo, são vários estágios que a alma percorre no processo de morrer, que podem ocorrer simultaneamente ou não, cujas dimensões, no tempo, variam ao infinito, em decorrência da grande heterogeneidade evolutiva, característica de nosso planeta. Os doentes em estágio terminal deixam de se alimentar, não ingerem nem mesmo líquidos e muitas vezes, como muitos bem observou o psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, assumem o leito a posição fetal, mantendo-se assim por muitos dias, com as pernas e os pés fletidos, como se estivessem no útero da mãe. Esses sintomas e sinais que antecedem a partida nesse mundo não apenas são relacionados às profundas transformações orgânicas, como também às necessidades da alma no momento do desprendimento. Cremos que é preciso aprofundar o estudo do transe ou dos estados alterados da consciência, uma vez que a morte física representaria, por assim dizer, o clímax desse processo. Basta lembrarmos o estado cataléptico da sua simulação da morte para compreendermos a relação com esses desacoplamentos progressivos do espírito. Com muitos exemplos de fácil entendimento, André Luiz compara esse processo a uma metamorfose, como a que acontece com as borboletas. No estágio final de sua transformação, a lagarta começa a diminuir seus movimentos até paralisá-los completamente. Não consome mais nenhum tipo de alimento, permanece imóvel, transformando-se em crisálida ou pupa. Fica assim dentro do casulo, protegida das intempéries pelos fios que conduz, com a secreção das glândulas salivares, pelos tecidos vegetais, pequenos gravetos do meio ambiente, podendo permanecer nesse estado alguns dias até meses. Nós já descrevemos essa situação e nos capítulos anteriores. Na posição de crisálida, o organismo da lagarta sofre modificações consideráveis com a destruição de determinados tecidos, histólise, e ao mesmo tempo a elaboração de órgãos novos, histogênese. Desse modo, o sistema digestório sofre alterações de cunho degenerativo, reconstruindo-se depois em outras bases com a formação de novos implementos, como orifício bucal e trompas de sucção.
Os músculos estriados passam pelo mesmo processo de histólise e histogênese, de modo a dar à lagarta uma feição inteiramente nova. Assim, um belo dia, depois de algum tempo na posição de crisálida, uma linda borboleta deixa o casulo. Na morte física, a alma humana passa por um processo semelhante. Com o esgotamento da força vital, em virtude da idade avançada, da enfermidade ou por algum outro fator destrutivo externo, declinam as forças fisiológicas, paralisam-se os movimentos corpóreos e o paciente, em estado terminal, não mais tolera alimentação. A imobilização lembra o estágio de pupa ou crisálida, e assim como a lagarta produz os filamentos com que enovela o casulo, também a alma envolve-se nos fios dos próprios pensamentos. Nessa fase, há o predomínio das forças mentais, tecidos com as próprias ideias reflexas dominantes do espírito, estabelecendo-se estado de crisálida por um período que varia entre minutos, horas, dias ou decênios. Com a morte, há a destruição dos tecidos corpóreos, histólise, e ao mesmo tempo uma reconstrução, histogênese, de alguns tecidos do corpo espiritual ou envoltório sutil, sendo este em tudo semelhante ao corpo físico, só que constituído de outro tipo de matéria, ainda desconhecido da ciência, que serve de vestimenta ao espírito na outra dimensão da vida. Assim, durante o processo de morrer, a elaboração de órgãos novos, resultantes de grandes alterações do sistema digestório e muscular, além de outras modificações do sistema circulatório, nervoso e genésico. Desse modo, pela histogênese espiritual, órgãos novos recompõem esse envoltório sutil, tornando-o de um tanto diferente do corpo físico, embora na aparência sejam idênticos. Não nos aparece nada além do que nós já sabemos. Por serem externamente tão similares, os médios videntes descrevem os chamados mortos tal como se apresentavam durante a existência física. Somente ao término desse processo de reconstituição do corpo espiritual, a borboleta abandona o casulo, isto é, o espírito larga o corpo físico, do qual se uniu temporariamente durante a existência física, que lhe serviu de sagrado instrumento de aprendizado. Após a morte física, o espírito ainda tem um lapso de tempo, mais ou menos longo, para desprender-se totalmente dos liames da existência terrestre, segundo o estágio evolutivo em que se encontra. Como se vê, segundo o Espiritismo, morrer é fácil. O processo de desencarnação é que é difícil. Isso ocorre porque 3/4 da humanidade não tem interesse em saber como é que se morre e quais as consequências dos atos terrenos em nossa vida no além. Embora espiritualistas não tenham noção do que os aguarda, também das fronteiras da carne. A doutora Kubler-Ross tem chamado a atenção sobre esse aspecto. Ela observou em seus seminários que algumas pessoas que cultivem religiões tradicionais diferem pouco das outras não religiosas quanto à aceitação da morte. Ela esclarece: a variável importante não é que se acredite, mas sim o quanto se acredite, essencial e genuinamente. As pessoas que acreditam na reencarnação ou que descendiam de culturas de religiões orientais, geralmente aceitam a morte com uma paz e serenidade incríveis, mesmo na juventude, ao passo que muitos dos nossos pacientes cristãos sentiam dificuldade em aceitar a morte. Esse está no livro Perguntas e Respostas sobre a Morte e o Morrer, em sua página 167, se for a mesma edição da bibliografia. Ter uma religião, portanto, por si só não basta. Antes de tudo, é preciso que ela seja transformadora. E só a vivência do amor aos semelhantes consegue esse estágio superior de consciência no qual o título religioso é o menos que importa. A seguir, repito que todas as notas foram inseridas acima para facilitar o entendimento de nosso estudo. Quando há muitas notas, eu repito abaixo. Passo lentamente para que vocês possam parar o vídeo e copiar. E ressalto ainda do texto: o que importa não é ter ou não ter religião. O que importa é o quanto nós nos dedicamos ao próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou.
Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei. Então a pessoa pode ser ateu, mas ela ajuda as pessoas, ela se sensibiliza, ela tem empatia. Essa pessoa tem uma vida espiritual mesmo sem ter uma religião. Então vamos passar então às notas que foram feitas. Nota 1, 2, 3, 4, 5. Dá tempo de parar o vídeo e copiar. Lembro que eu tenho todos esses livros em PDF. Lembro que a maioria deles eu já li e está aqui no canal, certo? Item 11, 12, 13 e 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que é bem extenso, porque era uma nota de rodapé, 26, 27, 28 e 29. Fico por aqui, meus amigos, lembrando sempre que podem me escrever, tenho um e-mail em vários vídeos, eu posso remeter o que vocês precisarem sobre todo esse material. Até o nosso próximo capítulo.